principalmente para os professores que estão no estágio probatório. E hoje nós teremos a fala do professor Moacir Tavares, do Departamento de Odontologia, com a palestra sobre introdução à odontologia forense. Professor, pela experiência que nós temos aqui dessas palestras que já tiveram, fica bem melhor na sua condução se as perguntas, as dúvidas ficarem para depois da sua apresentação, certo? Porque é melhor para o senhor conduzir o tempo e não perder o raciocínio no andamento da sua fala, tá certo? Então, pronto, então as pessoas que estão presentes, façam suas anotações, pode ser no chat, pode ser depois ligar o microfone e fazer a pergunta, certo? E antes do senhor começar, eu vou pedir a todos que escrevam aí no chat o nome completo, a instituição e o campo, certo? Porque nós precisamos desses dados, principalmente o nome, para depois preparar a declaração, que vale muito para a progressão e vale também para os professores que estão no estado probatório. Então, escreva o nome de vocês, coloque a instituição, tá? E o campo de onde vocês vêm. Agradecemos a participação de todos, geralmente temos os 4 campos da universidade aqui presentes, professor, e aí o senhor tem aí a sua fala, e o senhor pode dar início na hora que o senhor quiser. Tá bom. Primeiro, muito obrigado, aí, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Obrigado, Gilberto, aí, pelo contato. Fico feliz de cara logo com o nome Paideia, né, que remete à Grécia Antiga, no sistema de educação e formação grega. Então, é bastante bacana fazer esse resgate grego aí no processo formativo. Eu sou do Departamento de Clínica Odontológica, estou na universidade desde 1998, parece que foi ontem. A minha formação é em saúde pública, eu fiz meu mestrado na UES, meu doutorado na USP, minha formação é toda em saúde pública. Eu conversando com o Gilberto, que é uma pessoa absolutamente amistosa e agradável de papear e muito inteligente, eu disse que eu sou um curioso na área da odontologia forense, né? Eu sou um autodidata e passei muito tempo fora da universidade, servindo em governos e voltei recentemente e meus alunos me instigaram a formar uma liga estudantil. Essa liga está aí encabeçando esse primeiro slide, é a Liga Estudantil de Ética e Odontologia Legal, LEAL, tendo esse trocadilho, e esses slides, inclusive, foi produzido lá por uma das nossas monitoras, a Daniela, e a gente vai conversar um pouco com vocês. Na verdade, é um diálogo mais para os estudantes de medicina e para os estudantes de odonto. A liga praticamente está toda assistindo, nós tivemos uma reunião há pouco, discutimos um artigo, nós estamos fazendo semanalmente, a cada 7 dias temos um artigo a debater, e estamos começando esse processo. Então, vamos fazer um processo bem iniciante. Vocês me veem ou veem só a minha tela? Só a sua tela, professor. Quem está apresentando não aparece. Às vezes fica com um quadradinho lá no canto também, né? Acho que na tela de algumas pessoas deve aparecer esse quadradinho com o senhor, mas na minha aqui eu estou vendo 3 pessoas que não é o senhor, não. É para saber como é que eu me comporto, né? Então, eu vou aqui só passando. Professor, como se eu tivesse pessoalmente, aí vai dar tudo certo. Tá certo, vamos lá. Então, isso é a introdução da odontologia forense. A gente queria, primeiro, como é que é feita a construção do laudo odonto legal, como é que é perícia na nossa área. Eu não sou perito, como disse já, mas aí alguma legislação para os nossos estudantes já dominam um pouco com isso, mas para quem não é da odontologia, então a lei que regula a profissão define as nossas áreas de atuação, o nosso exercício de perito odontológico, facultando acesso nos casos de necrópsia, e também diz que nós podemos proceder à perícia odonto legal em foro civil, criminal, trabalhista ou em sede administrativa ou em foro administrativo. Uma resolução do nosso Conselho de 2005 define o que é odontologia legal. A especialidade que tem esse objetivo, pesquisar fenômenos psíquicos, físicos, químicos, biológicos, que atingir ou ter atingido um homem vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos, vestígios, resultando em lesões parciais, totais, reversíveis ou irreversíveis. Então, está conformado na lei que define a nossa profissão e está conformado o nosso Conselho Federal de Odontologia. O artigo 64 define as nossas áreas de atuação. Fazer isso en passant, né? Que vai desde a identificação humana, passando pela perícia logística no vivo ou no morto, íntegro ou em fragmentos, a perícia em vestígios correlatos, descendo pela elaboração de autos, laudos e pareceres, que é a documentação odonto legal,
juntada a relatórios e atestados, mais perícia administrativa, chegando na perícia em foro civil, criminal e trabalhista, trabalhamos com odontologia forense, traumatologia odonto-legal, identificação de mordeduras fundamentalmente, perícia, avaliação, planejamento e infortunística, e a parte odontológica, que diz que a parte de regulamentação, a parte dos nossos códigos. A oficialização da profissão de odontologista é recente, né? É uma lei de 2009, que diz que é observado o disposto na legislação específica de cada ente que o período se encontra vinculado. São períodos de natureza criminal, os períodos criminais, médicos legistas e períodos odontos legistas. Então, é apenas para colocar preambularmente essa conformação legal de normas legais e normas infralegais. E aí, já começa a descer algumas especificidades de um problema que é enfrentado de toda forma dos nossos registros. Como são os nossos registros? Como deve ser a ficha odontológica para uso de identificação forense? Há algumas características de uma boa ficha clínica ou de uma ficha clínica deva conter. Ouso dizer que, como conheço vários cursos do nosso país, em boa parte deles, isso sequer é unificado. Como alguns cursos da saúde também, que tem prontuário, nós estamos na batalha por prontuários unificados, prontuários únicos, prontuários eletrônicos. Deve conter um sistema de numeração das peças, diagrama para registro de particularidades, como são as características morfológicas de coroa, de dente, né? E os espaços para os dados identificadores, tais como falta de peças dentárias, alterações congênitas ou adquiridas, nós vamos ver ao longo da exposição, restaurações odontológicas, próteses fixas e móveis, ou ainda radiografias obtidas desse prontuário. A gente vai relatar, fazer logo um caso real de um corpo carbonizado, né, lá de cima, 2008, e a identificação de alguns achados no formulário de achados dessas fichas de identificação desses prontuários. Direi mais ficha odontológica. Algumas características, né? Descrição específica de coroas, pontes, ou seja, próteses fixas, dentaduras, achados de oclusão, como os dentes se contactam, atrição, que é um desgaste físico, anomalias, manchamento, cálculos, doenças periodontais, exames radiográficos, exames complementares e avaliação de idade óssea. Num sistema de marcação dentária, isso é interessante porque, apesar de ser bastante específico, isso serve para outras profissões que trabalham com essa área, devem seguir algumas regras que são definidas, né? Dentes perdidos nos vivos, ainda em vivo, marcas com X. O dente que foi perdido em vivo, marcas com X, o X graúdo, o X maiúsculo. Dentes perdidos após a morte, marca-se um círculo. Restaurações de amálgama, são essas restaurações que a turma jovem hoje quase não tem mais, mas quem tem mais de 35, 40 anos, como é meu caso, né, tem as restaurações ainda com limalha de prata, uma amálgama de limalha de prata, né, e tem mercúrio. Então, indica-se em cor preta. As restaurações em ouro, pouco usadas atualmente, mas já foram muito utilizadas, indicadas pela cor vermelha. Restaurações em metais polimerizados, que são as resinas que imitam mais aproximadamente o tecido dentário, em especial o esmalte, são marcados em cor verde. As cáries, marcas com X pequeno, grifado na face do dente onde ela ocorreu, né? Então, a diferença da cárie para o perdido em vivo é que se marca com X grande e a cárie dentária se marca com X pequeno na face onde ela ocorreu. Aqui ao lado, a gente pode ver um odontograma que a gente tem uma ficha clínica, na verdade, com o odontograma, que a gente tem mais ou menos essas marcações, certo? Relato de caso. E aí, no relato de caso, foram-se buscar as particularidades odontológicas, marcando-se pontos relevantes, né? Um tratamento endodôntico, tem um molar do outro lado, lado inferior, a palavra está do lado, o molar está na outra arcada. Restaurações em amálgamas, a parte mais metalizada, digamos assim. Marcas de contenção de ortodontia na maxila, pela lingual da maxila, onde toca ao toque da contenção ortodôntica, aparelhos dentários, assim, para tentar usar uma linguagem mais tranquila. Identificação, ausência do terceiro molar esquerdo, restaurações em resinas e presença de um premolar em cada hemiarco superior e inferior, né?
E aí, como já tinha destruição dos tecidos moles, a identificação ficou inviável pela análise de impressões digitais. Então, nós fomos para a busca da arcada dentária. Essa foi o achado pós-mortem. E aí, um caso relativamente simples, pois havia documentação antemortem. Um caso relativamente simples, pois havia documentação antemortem. Antemortem se vê o antemortem e o pós-mortem, acima e abaixo, onde há a comparação da lesão dentária lá, onde há a comparação de duas restaurações que coincidem perfeitamente. Na panorâmica se vê as mesmas situações, e aí com a ausência do terceiro molar que estava impactado lá, ou incluso na radiografia panorâmica essa maior. Descendo um pouco mais, então, um caso assim é relativamente simples, porque nós temos com o que comparar. Nós temos a sorte de encontrar documentações odontológicas que estavam preservadas, radiografias, inclusive a radiografia panorâmica, essa radiografia maior, que permite a comparação. Então, nesse caso, é um caso relativamente simples. E aí, como seria uma forma de atuação da odontologia e da antropologia forense? Fazer um registro aqui, Gilberto, agradecendo a sua dica do curso lá com a Universidade Inglesa, um curso EAD, que eu também passei para todos os estudantes, e um curso excelente, de ótima qualidade, de antropologia, que não requer nenhum conhecimento prévio, um pouco de anatomia, e os estudantes estão muito empolgados em começar o curso. Eu mesmo estou acompanhando o curso, já estou na 4ª semana, muito bacana, muito didático, material muito bom, muito interessante. Vamos lá. Alguns métodos de identificação, bem conhecidos por quem já os utiliza no dia a dia, nós vamos nos ater ao odontológico de Amoedo um pouco mais, né? Rugopalatinoscopia, papiloscopia, identificação craniométrica, alguns métodos antropométricos também. Bethloneide, de Meitels, e aí nós vamos nos ater também um pouco ao odontológico de Amoedo, que estão dizendo que são alguns métodos que nós usamos e às vezes até usamos um pouco de cada um deles. A gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Na identificação antropométrica pelo método de Amoedo, a gente pode ser de espécie, de sexo, de idade ou de individualização, que nós vamos buscar. No grupo, na identificação de espécie, eu coloquei ali grupo étnico, quando originalmente tem grupo racial. Mas isso já tem sido bastante controverso há algum tempo, sobre o ponto de vista de algum tipo de ilação, algum tipo de derivação ou de suposição preconceituosa ou racista, alguma coisa nesse sentido. Então, até nessa apresentação, apesar de existirem os slides, ele se refere a negroides, mongoloides, enfim, eu vou estar saltando isso para evitar qualquer tipo de má compreensão entre nós. E como a própria professora Melina já também havia advertido na apresentação dela direto lá de New Orleans, então a gente vai estar dando um salto nisso para não gerar nenhum tipo de mal-estar e não cometer nenhum tipo de falha, de ato falho aqui no tratamento ético das questões de nascimento, de racial, enfim. Então a gente vai dar uma pulada na identificação de espécies a partir de grupo racial para estar chegando à identificação do sexo. Né? Lembrar que a nossa área é sempre uma área de aproximação que busca regras gerais para identificar os específicos. Né? Então, no sexo masculino, o incisivo central superior é sempre o mais volumoso, e no feminino ele é menos volumoso. A relação mesiodistal da parte mesial do dente, a parte distal do dente, os incisivos laterais, incisivo central superior, incisivo lateral superior, ele é maior no sexo masculino e menor no sexo feminino. O que nós vamos adentrar após isso é a cronologia de erupção. E é importante saber que no sexo feminino, via de regra, a erupção acontece 4 meses mais cedo. Então, acontece 4 meses mais cedo. Né? E a gente vai, essa cronologia de erupção vai ser bastante importante para os processos de identificação da odontologia. E aí, é importante que a gente tenha
a clareza que a partir a partir da vida intrauterina, na verdade, nós já começamos a ter a formação, desculpe, nós vamos ter a formação da dentição. Essa formação vai da formação do folículo dentário, passando pela mineralização da coroa, formação da raiz de erupção dentária. Eu vou tentar explicar, desculpe se estiver sendo muito simplista, mas a raiz, se nós pudéssemos ilustrar para uma criança, a raiz funciona como um rabinho de foguete para colocar o dente para cima. Essa explicação, sempre que eu ouvi a primeira vez, eu era estudante, eu nunca mais esqueci. O processo de mineralização da raiz vai consolidando o processo de erupção para a boca, né? Para a cavidade. Então, essa formação, ela tem um tempo, desde o processo de erupção, da formação, até os terceiros molares, né? A partir do dia 65 da vida intrauterina, até 25 anos, talvez a idade limite, mas do 17 aos 25 anos, com a erupção dos terceiros molares. E a gente vai estar mostrando numa tabela a facilidade de se usar essa erupção para fazer cálculo aproximado de idade, estimativa de idade. Então, a primeira cronologia da erupção, da dentição decídua, né? Dentição decídua, dente de leite e depois dentição permanente. Lembrando que quando a dentição decídua está toda na boca, intraósseo está se formando, está os germes permanentes e ele também começa seu processo de mineralização. A reabsorção da raiz do dente decíduo, da dentição de leite, como chamam popularmente, ela se dá na medida em que o dente permanente vai indo em direção ao dente decíduo e vai reabsorvendo a raiz do decíduo. Se existir, para ilustrar, se não existir o germe de um permanente e você fizer a retirada, a exodontia de um dente decíduo, muito provavelmente esse dente decíduo estará com a sua raiz completa. Isso quebra um pouco, é importante te explicar, isso quebra um pouco a coisa do senso comum, de que o dente decíduo não tem raiz. Ele perde sua raiz, ele tem sua raiz reabsorvida ao longo do tempo. Mas, se ele for tirado extemporaneamente, ou se não houver o germe permanente, ele terá sua raiz completa. E aí, para a gente entender, está em cor, está bem didático, do incisivo central, seja superior ou inferior, em amarelo ou em dourado, incisivo lateral em laranja, o canino em rosa, o primeiro molar em lilás e o segundo molar em verde. Entendamos que na dentição decídua nós temos 20 dentes, 5 em cada hemiarcada. São 20 dentes, 10 superiores, 10 inferiores, 5 em cada hemiarcada. E na dentição permanente são 32 dentes. Existe essa diferença. Então, os incisivos centrais começam a erupcionar a partir do 7º, 9º mês, incisivos laterais 10º, 12º, primeiros molares 15º ao 17º, canino 18º ao 20º, segundos molares do 25º ao 28º. A dentição permanente tem um desenvolvimento definido dentro de espaços de tempo, que são os espaços de tempo medianos, ou seja, são espaços de tempo que normalmente ocorrem. E aí nós temos primeiro grande interesse, né? O primeiro molar permanente, ele vai nascer aos 6, 7 anos de idade, e ao nascer, ele não substitui nenhum dente decíduo. Vou voltar aqui o slide. O primeiro molar permanente é nesse corte, nessa apresentação lateral desse crânio, dessa mandíbula, ele é o primeiro que vai estar inferior após o segundo molar permanente. Então, o primeiro molar permanente nasce após o segundo molar decíduo. Os molares decíduos, eles são substituídos por dentes que não têm na dentição decídua, só tem na permanente, que são os pré-molares. Então, o primeiro molar vai nascer em torno de 6, 7 anos,
na maxila, o incisivo central de 7 a 8 anos, o incisivo lateral de 8 a 9, primeiro premolar de 10 a 11, segundo premolar de 10 a 12, segundo molar de 12 a 13, o canino de 11 a 12 e o terceiro molar de 17 a 21 anos. Na mandíbula, é bastante semelhante, o incisivo central tem uma pequena diferença, o incisivo lateral tem outra pequena diferença na variação, o canino, outra pequena diferença, mas está dentro de um intervalo. O segundo premolar, muito semelhante, exatamente igual, o segundo molar, semelhante também, e assim vai tendo. Essa sequência é fundamental para que a gente possa estar fazendo estimativa de idade de pacientes, estimativa de idade de corpos, principalmente já nos esqueletizados, né? Aí uma tabela, não sei se está dando para ver bem, com um pouquinho do lado, uma tabela que tem em meses. Essa tabela é de domínio público, ela é uma tabela que foi feita permanente de brasileiros, foi feita por Nicodemo Moraes e Médici Filho, 74, uma tabela que é utilizada até hoje, né? Que vai caracterizando os processos de mineralização, desde as primeiras evidências de mineralização até o término apical. O dente vai se mineralizando. A coroa, primeiro terço da coroa, segundo terço da coroa, coroa completa, início da formação radicular, um terço da raiz, 2/3 da raiz até o término apical. Por isso que citei aquela comparação um tanto quanto simplória, ou simplista, de que a raiz, ao se formar, ao se mineralizar, ela funciona como propulsor de um foguete para que o dente vá erupcionando em direção à cavidade bucal. E aí tem todos os tempos. Essa tabela é uma tabela que se usa como várias tabelas de estimativa de idade ou de altura, de sexo, enfim. E aí alguns alertas, só para citar, para não deixar passar em branco. Alguns alertas, que algumas pessoas que trabalham aspirando, soprando substâncias próximas disso, vidraceiros, algum outro tipo de indústrias químicas ou indústria pesada, com proximidade com chumbo, com mercúrio, com cobre, com ferro, com códmio, há a possibilidade de aparecer manchamento acinzentados, incisivos e caninos, por chumbo. Se for de mercúrio, a coloração cinzenta no modo geral. Se for cobre, manchas esverdeadas. Se for ferro, manchas amarronzadas. E se for cádmio, manchas amareladas. Por quê? Se nós encontramos isso e alguém reclama ou produz, isso já pode ser indício de que essa pessoa trabalhava. Então, isso pode servir no processo de identificação. Algumas outras profissões, por hábitos, pode também causar marcas nos dentes, né? Muito comum em marceneiros que prendem pregos com a boca, muito comum essas chanfraduras, essas fissuras na borda incisal do dente, sapateiros seguram tarraxas também com a boca, estofadores, costureiros que tenha cortar a linha ou de prender a agulha entre os dentes, forçando. Então, tudo isso pode causar fissuras, rachaduras nos dentes. Identificação de idade, né? Fica relativamente simples, fazendo estimativa de idade a partir do processo eruptivo, mas com outros sinais também. Outros sinais, né? Com alteração às anomalias dentárias, de interesse espacial, anomalia de volume, está aumentando, está diminuindo, de número, de forma. Por exemplo, anomalia de volume, desgaste por bruxismo, o hábito de ranger os dentes, né? De número, desgaste de hábitos parafuncionais, ou seja, mascar palito de fósforo, enfim, né? Desgaste pelo uso de abrasivos, escovar os dentes com bicarbonato de sódio, tem gente que escova os dentes com algum tipo de areia, tem gente que usa argila, tem gente que usa carvão. Então, de posição, se está no local, se é erupção ectópica. Então, desgaste por escurecimento, fumar cachimbo, o mesmo cigarro, né? Constantemente café, são coisas que podem alterar a coloração e pode servir como indícios de identificação. Na individualização, tem alguns elementos congênitos, né? Algumas patologias fetais, como sífilis, rubéola e tetraciclina. A sífilis muito associada ao que a gente chama de dente de Hutchinson, que é esse dente primeiro aqui, que aparece como se fosse um Vzinho, parece uma chanfradura, né? Então,
fez a chanfradura. Então, outras alterações são macrodontias, são dentes além do tamanho normal. Alô, tá me ouvindo? Alguém falou? Professor, pode continuar, pode continuar. Pode continuar, professor, estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Aqui tem o microfone aberto. Ausência de dente, alguns diastemas, que são os espaços entre os dentes, e algum tamanho de arco, alguma coisa. A gente vai ver esses casos mais amiudadamente. Por exemplo, microdontia, como está circulado em vermelho. É um acometimento congênito, né, que tem influências genéticas ou ambientais. Se essa microdontia ocorre em vários dentes, se pode suspeitar de algumas situações, né? Nanismo hipofisário ou síndrome de Down, muito associado à microdontia. Macrodontia, tamanho de alguns dentes bem aumentado, como a gente pode ver também nos slides aí. É um dente que parece que foi feito da fusão de mais de um. E na radiografia fica bem claro isso, né? Quando acomete vários dentes, a gente pode também suspeitar de gigantismo hipofisário, hiperinsulinismo ou hiperplasia facial. Né? Então, são algumas características que podem servir para individualização. Outros tipos de estimativa. Ângulo da mandíbula, a gente vai já ver. Forame mentoniano, o desgaste, né? A que altura está o forame mentoniano? Se essa mandíbula já é dentro ou se teve muito desgaste. Nós perdemos a altura em rebordo. O tamanho da cavidade pulpar. Quando a gente vê esses dentinhos aí desenhados, nós vemos que no Young Tooth nós temos um espaço, que é a cavidade pulpar, onde está a polpa viva do dente, é bastante aumentado do que no dente mais antigo. Quando nós envelhecemos, a cavidade pulpar tende a diminuir, né? Então, é isso que a gente vai estar vendo também. Podemos fazer estimativa de altura. São estimativas mais complexas, e como da área, são aproximações e fórmulas. Eu estava conversando hoje com os alunos, e eles perguntavam, um deles perguntou sobre uma tabela numérica. Eu disse, a tabela numérica é a tentativa de precisar, de quantificar, de dar número, para facilitar a interpretação de algo que é visível e é qualitativo. Então, algo qualitativo, você faz uma numeração para transformar muito feminino, pouco feminino, dúvida, muito masculino, muito... Então, são essas quantitativas a partir de soma. Então, tem uma fórmula de Carré, que ele constrói uma corda, vocês estão vendo uma corda, proporcionalidade entre as dimensões dentária e da altura. Ele faz a medida do arco, vocês podem ver o arco, que vai da região mesial do incisivo central à região distal do canino, faz um arco. E faz uma corda, que vai também, mas aí por dentro, vai de forma reta. Né? Uma corda e um arco. As situações de esquartejamento ou fragmentação de corpo. Então, pode-se fazer uma proporcionalidade. Não é, como nada é nesta área de conhecimento científica, precisa. São estimativas que vão se somar a outras estimativas para se aproximar da identidade de identificação ou para se firmar a identidade de identificação. Então, ele faz essa medida do arco, multiplica por 6, por 10 e por 3,14, que é π, uma constante, divide por 2. Vai ter a altura máxima. E vai, no outro caso, ele usa o raio corda, essa medida, vezes 6 em milímetros, sempre, vezes 10, vezes 3, vezes 14 por 2, vai ter a altura mínima. A proporcionalidade de ambos os dentes é a altura. Determinação de altura máxima e altura mínima. Então, ele consegue fazer essa leitura, né? Aproximação, para dar indícios, sinais, né, de qual seria a altura a partir de mais essa proporcionalidade. Determinação da idade pelo exame dos dentes, formulação da dentição decida, que é mais precisa. Nós vimos também o processo de evolução dentária, de perda dentária e tal. O esmalte mais amarelado com o tempo, e aí sem nenhuma crítica, mas às vezes nós vemos pessoas com os dentes muito brancos e com mais de 50, como eu, né, nesses processos de clareamento. Em dada medida, esses artistas de televisão e cantores aí fica bastante evidente. Às vezes eu tiro em tom de brincadeira que fica parecendo um piano, né? Assim, uma coisa muito chocante, tão branco que é. Não guarda nenhuma relação com a cor da pele, nem coisa alguma.
A reabsorção do rebordo alveolar, que com o tempo vai ser reabsorvido, e a perda de dentes permanentes. São processos que podem também, são sinais que podem servir na estimativa da idade pelos exames. A subida, entre aspas, do forame mentoniano se dá porque há um desgaste do rebordo alveolar. Então, a mandíbula se desgasta e o forame mentoniano fica mais próximo da borda do que é normalmente, né? Pelos exames do dente, determinação de idade pelo ângulo mandibular, voltar aqui, ter o ângulo da mandíbula, né? Entre um ângulo de 110 a 135, tendo um ângulo médio de 130, provavelmente entre 5 e 10 anos, um ângulo médio de 125, provavelmente de 11 a 15 anos, um ângulo médio de 120, de 16 a 20 anos, e aí nós vamos ter uma tabelinha de 115, de 21 a 25 anos, 110 de 26 a 35, 110 novamente 36 a 45 anos. Existem áreas de superposição, de sobreposição, né? E aí a gente está... Isso é para ajudar a somar a outros elementos que possam facilitar a idade, né? A estimativa de idade. Determinação da idade também pelo desgaste dos dentes, considerando o desgaste natural, sem aqueles efeitos deletérios, sem atos de bruxismo. Nós temos que a ausência de desgaste se dá até os 30 anos, desgaste leve, atingindo só dentina, lembrando, esmalte, dentina, polpa, e a sequência exterior para interior do dente, esmalte, dentina, polpa, né? Na raiz, semente, dentina, polpa. Então, desgaste leve atingindo 40 anos, desgaste que atinge a dentina provavelmente com mais de 50 anos, porque a não ser que fosse algo muito abrasivo usado, que acelerasse muito esse processo. E desgaste que atinge a polpa somente após 60 anos. Rugosidade palatina é uma prática de rugopalatinoscopia, que soma-se a papiloscopia, mas com algumas dificuldades de ordem prática, que nós fazendo essa avaliação rugopalatinoscópica, nós temos que ter armazenado imagens dessas pessoas ou ainda ter preservado. Pode servir em algumas situações de incêndio, onde, se o tecido mole for preservado, se pode fazer algum tipo de identificação. Tem toda uma regra de ponto e linha, ponta, linha e letra, que requer todo um estudo. Eu estou só dando uma citação sobre isso, de como é feito isso, se sai na vertical, se sai de frente para trás. Então, tem toda uma característica de estudo da rugosidade palatina, tá certo? Isso é o que talvez seja o nosso próximo passo lá, Gilberto e amigos. Na Odonto, a gente, não nós, um núcleo de estudo no FAS, que trabalha com próteses faciais, que tocado muito bem pelo professor Wagner, nós conseguimos algum financiamento aí através de emendas parlamentares, para ser adquirido lá uma impressora 3D, para facilitar o processo de confecção de próteses faciais. Lá são confeccionadas próteses de nariz, de olho, de orelha, de próteses adaptadas para fechar palatos fendidos. Devolve a vida a pessoas que há anos não saíram de casa, que só saíram de casa com máscaras. Então, as pessoas voltam a poder falar, voltam a poder comer sem. Então, a gente teve um apoio aí, nós estamos tentando ver como é que a gente faz essa reconstrução. Tentar os métodos, vi um estudo, um trabalho muito interessante, onde uma pessoa disponibilizava seus dados de tomografia e passaram algumas características, isso numa especialização. Descendência europeia, entre 40 e 60 anos, e os laudos tomográficos, as imagens tomográficas. A partir dessa tomografia, a gente lança num programa de computador, a cirurgia bucomaxilofacial já tem isso, eles remontam o crânio todo, e esse crânio remontado, ele pode ser impresso em 3D, e a partir dessa impressão em 3D, se uma pessoa ceder isso para a gente, nós temos a foto dela, fazer exercício de aproximação facial, a partir desses crânios montados em 3D, a superposição de pele, tem toda a marcação de pontos, a gente vai estudar isso direitinho, para nós estarmos exercitando com a turma da Liga, e aí já disponibilizando quando isso for começar para quem desejar. Isso deve estar começando semestre que vem, assim que eu digo 2021, né, para a gente ver como é que a gente aprofunda nisso, para estar fazendo esse exercício, não como um método de identificação, mas como um método que permita, por exemplo, lançar a partir faces
de encontros, tentar identificar pessoas no convívio, se com essa pessoa se aproxima disso para facilitar o processo de identificação, ou ainda para divulgar na grande mídia, já a partir de algum tomada tomográfica, de algum percebido que tenha sumido alguma coisa assim. Não vou deixar nisso, só isso, a integridade do crânio, cota, fixação, são processos de montagem de aproximações faciais, né? Tem o microfone aberto. Tem alguns microfones abertos aí, gente. Estou ouvindo briga de marido e mulher. Pessoal, com licença, professor. Olha, é preciso que vocês mantenham o microfone desligado, porque a gente fica ouvindo a fala do domicílio de vocês. Quando terminar a apresentação, quem quiser falar, fazer alguma pergunta, aí liga o microfone, mas durante a fala do professor, é importante que todos os microfones sejam desligados, viu? Obrigado. Obrigado, professor. Então, e já para chegando ao final, alguns defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Esses defeitos são acompanhados com muita força lá pelo curso de odonto, então a gente tem a melogênese perfeita, que é uma formação do esmalte, né? Coroa em forma de bulbo, ou alguns chamam cogumelo, chamam couve-flor, uma constrição, aperto cervical nos dentes, quando tem dentinogênese perfeita, quando a dentina é mal formada, as raízes podem ser delgadas, de obstrução precoce dos canais, e padrão de dentes em concha. Então, a melogênese perfeita, uma formação do esmalte, e dentinogênese perfeita, uma formação da dentina, são acompanhamentos relativamente comuns pela odontologia. Então, isso pode servir também para estar fazendo a individualização e a identificação, né? Alguns também mais comuns são fendas labiais e fendas palatais superiores, né? Aqui tem um núcleo de multiprofissional de atendimento vinculado ao Albert Sabin. Boa parte dessas reconstruções é feita pelos cirurgiões bucomaxilofacial, que são dentistas de formação, e lá tem o professor, se eu não me engano, é o Teixeirinha, que toma conta disso lá, certo? Então, algumas informações aí. Sequência de Pierre-Robin, a formação de uma tríade de anomalia, mandíbula pouco desenvolvida, ou micrognatia, língua deslocada para trás e fissura palatina, né? Ou síndrome de Van der Waal, que é uma síndrome rara, autossômica, né, dominante, que tem depressão no lábio inferior, também com fenda do lábio ou fenda do palato, com elevada prevalência de hipodontia. Geralmente tem poucos dentes, ausência de dentes aqui, né? Uma mais comum, micrognatia mandibular. Micrognatia mandibular, eu gosto muito de samba, é um dos fatores que leva Noel Rosa à morte, né? Noel Rosa teve um parto a fórceps, o centro de crise de desenvolvimento da mandíbula são os côndilos, o parto a fórceps, quando mal encaixado, fratura os côndilos e não permite o desenvolvimento mandibular. Noel Rosa era um poeta, via da noite, tinha vergonha de comer em público, morre da maior pandemia ainda existente, tuberculose, por não se alimentar vinculada aí à bebida e fumo, né? Ou macrognatia mandibular. São duas características bem típicas. E aí, a displasia cleidocraniana, já para terminar, que trata-se do hipodesenvolvimentismo do terço médio da face, né? Está muito associada a dentes supranumerados e alguns retidos, além de alterações ósseas. Como características, essa informação, a Dani montou parte desses slides para mim, a gente fez conjuntamente, eu não sabia, o ator Garen Matarazzo, né, interpreta Dusty na série Stranger Things, na Netflix, tem a doença e emprestou seu personagem. Uma visão global, né, aqui da visão da boca. Síndrome Gardner, traz a síndrome caracterizada por osteomas múltiplos, dentes supranumerários, pólipos intestinais, cistos e fibromas cutâneos. Uma visão na imagem, aqui a partir da pele, visão intrabucal. E, por fim, mas não por último, é só um panorama, né? É um convite aí para os iniciantes, O Segredo dos Corpos, do Vicente de Maio, permite uma aproximação bacana com a osteopatologia criminal. E no panorama nosso, Odonto Legal, o Paul Harris, primeiro perito legal, cita aí como é que foi a contribuição da odontologia para confirmar alguns casos e também
para rechaçar. O caso mais comum, mais famoso aqui da participação da odontologia legal no Brasil foi a identificação do Mengele, né, o médico nazista lá que fazia experiências nos campos, que acabou morrendo, findou morrendo em São Paulo, e tem uma participação muito forte da sua identificação a partir da odonto legal. Eram esses os comentários, espero não tenha tomado muito, não tenha sido muito longo. Isso é introdutório. Cada tópico desse, a gente pode depois, nas nossas rodas de conversa, nossas conversas clínicas, nos nossos casos, estar conversando e nos aprofundando mais. Estou à disposição. Desculpe aí os solavancos iniciais. Google Meet com apresentação eu nunca tinha feito, usava sempre o Zoom, mas estamos aqui à disposição que vocês precisarem, tá bom, gente? Vou sair aqui da minha tela e voltar. Ok, professor. Só para registrar, professor, a sala está repleta e com alunos e profissionais de todos os lugares que eu posso imaginar. Nós temos da Amazônia, de Crateús, Rio de Janeiro, Recife, Sobral, muitos de Fortaleza, Teresina, São Paulo, Quixadá, Buenos Aires e de Maringá. Então, a sala está repleta e nós ficamos muito felizes. Pronto. Agora vocês fiquem à vontade. Isso. Vocês agora estão... E de Belo Horizonte, apareceram aqui. Vocês fiquem à vontade para ligar o microfone, tá? E tirar as dúvidas de vocês. Eu percebi que tinha uma pergunta no chat do Renato. Alguns, eles preferem perguntar escrevendo do que usar o microfone, né? E o Renato perguntou. Há fatores... Renato, você quer falar no microfone ou você prefere que eu leia a sua pergunta? Renato? Renato, alô? Renato, está sem microfone, tá? Ele não está com o microfone disponível, né? Eu acho, dizendo que você pode ler a pergunta dele, viu? Pronto. Olha, ele pergunta, professor, há fatores que interferem para mais ou menos nesses intervalos de erupção, de mineralização? Com a pergunta do Renato. Sim, fatores nutricionais gerais, mas nada muito determinante. Sempre esses fatores estão dentro desse intervalo. Algo fora dessa curva tem que ser investigado muito individualmente, entendeu? Não tem assim, uma coisa geral que possa, mas fatores nutricionais são muito fortes disso. Mas mesmo com todo o sofrimento que nós temos aqui de pessoas pobres, de classe de deficiência, isso não foge muito do padrão. Renato, você ouviu? E quando foge, o intervalo é pouco significativo, entendeu? É pouco significativo para a estimativa de idade. Pronto, professor. Ele está dizendo que, confirmando que entendeu e está lhe agradecendo pela resposta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para o professor Moacir? Fiquem todos à vontade, é só ligar o microfone. Estão aqui no chat, professor, só agradecendo, parabenizando. Tem uma pergunta aqui, professor, que é de um aluno, eu creio. Para trabalhar nessa área, é preciso fazer concurso ou se especializar? Olha, é isso. Existem algumas universidades que têm uma construção muito forte nessa área forense. É isso que o Gilberto e o grupo aí da medicina está tentando fazer, e eu estou tentando pegar uma carona e aprender com eles, a gente trocar a ideia e tal. Nada assim, o que é que eu digo? Não existe nenhuma restrição do ponto de vista legal do aprendizado. Mas quanto mais se estudo existe no Brasil, aqui no Ceará nós não temos nenhuma especialização em odontologia legal, nem mestrado, nem doutorado. Então, assim, existe em Recife, salvo o melhor juiz aqui no Nordeste, não sei se na Bahia tem também, sei que muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E Minas Gerais também. Mais alguma pergunta, Gilberto, aí no chat? Deixa eu só falar um pouquinho aqui. Hoje, o grupo mais forte na parte de odontologia forense
são os professores da FOP, da Unicamp de Piracicaba, tá certo? Lá tem 4 professores que trabalham com a parte forense, inclusive 2 deles a gente mantém parceria, que é o Felipe Belvilacqua e a Ana Cláudia Rossi. E na área de odontologia forense é referência no Brasil, hoje são eles, porque eles trabalham diretamente com o grupo de Chicago. Inclusive, ele trabalha com a parte de tecnologia da informação, 3D, para identificação humana. Então, o chefe desse grupo é o Felipe Belvilacqua, e lá hoje, do que eu conheço, é o único local que tem uma especialização em odontologia legal, que é voltada para o dentista, é na FOP. Agora, onde é que você pode fazer algo? Uma professora, o nome dela é Carol Magalhães, ela é do campus de Vitória do Santo Antão, Pernambuco. Ela tem um museu que está sendo montado com a parte de osteologia forense. Só que ela não trabalha diretamente com a parte de odontologia forense, trabalha com o corpo todo. E a nossa aqui a gente tem na UFC um mestrado e doutorado em ciências morfofuncionais. E a gente recebeu o primeiro aluno que está trabalhando com osteologia forense, que é o aluno Alisson. E ele é co-orientado por essa professora, Carol Magalhães, e orientado por um dos orientadores aqui do programa. Então, assim, aqui no Ceará, a gente está fazendo um pouquinho, começando, principalmente com parceria com um grupo de Tulane, através da professora Melina, e o grupo de São Paulo, aí tentando a parceria com o professor Felipe Belvilacqua, que ainda não foi formalizada. Então, se você quiser fazer uma especialização nessa área, eu acho que o local mais indicado é a Unicamp e na FOP, né? Lá em Piracicaba, com esses professores lá da odontologia legal. Além disso... Uma característica engraçada é que a faculdade de odontologia da Unicamp fica em Piracicaba, não fica em Campinas. Justamente. A odontologia ela é muito forte, inclusive tem o único programa que é a anatomia bucodental, que tem anatomia dentro. É desse mesmo programa. E lá, professor, apesar de eles trabalharem com a parte da odontologia forense, eles são muito fortes em hematologia forense, entendeu? Então, eles dominam a parte de hemato também, que é uma parte que particularmente eu gosto, porque eu sou especialista em hematologia clínica, e eu gosto da parte da hematologia forense. E aí, eles são os grupos mais fortes. Agora, no ponto de vista de concurso, se abrir um concurso da Perforce, ele pede, o último que abriu, ele pediu só graduação em odontologia legal. E o curso de formação de perito, você vê dentro da Cabepol. Então, uma saída é o quê? Você saber muito bem odontologia, direito penal, direito administrativo e odontologia legal, né? Português e informática. E se você conseguir ser aprovado, a sua formação de odontologia legal é dentro da academia de polícia, e lá você tem todo o preparo para você virar um perito criminal com essa parte forte de antropologia forense e odontologia legal. Então, o mais sensato é você estudar, dominar os conteúdos que caem em concurso e correr. Agora, no mundo hoje, quais são os centros fortes em odontologia forense? Se você quiser fazer um mestrado, doutorado, Chicago, a referência mundial é Portugal, que é a professora Eugênia. Só que ela trabalha com o corpo todo, ela não trabalha com a parte de crânio-facial. Aí o grupo de Chicago, que eles são referência nessa parte de crânio-facial, porque eles têm trabalhado muito com essa região, porque lá eles têm muito médico oral trabalhando com a parte forense. E uma curiosidade, existe o curso de graduação em antropologia forense. Você entra na universidade para fazer antropologia forense. Então, é uma coisa que eles começam lá desde cedo a trabalhar, e aí você pode aprofundar em termos de pesquisa. É por isso que lá o CSI dele é muito forte, eles têm fazenda de cadáver, em Louisiana, na Flórida, então é um mundo que aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos engateando, e o grupo mais forte é o grupo da Unicamp. E fora do Brasil, aqui na América do Sul, Argentina e Peru, salvo melhor juízo, né? São grupos fortes também, né, Gilberto? O negócio é que esses países aqui, pessoal da América Latina, eles não têm dinheiro para financiar a pesquisa, é o que atrapalha muito. E quando você vai para os Estados Unidos, eles têm dinheiro do NIH, entendeu? Aí por isso que mais o grupo da Argentina, eles cresceram muito por conta eles estão começando a identificar o sumido da ditadura. E eles trabalham em parceria com os Estados Unidos e com a Holanda também, que é muito forte nessa parte forense. Aqui o Renato está dizendo que no Ceará, a Academia de Segurança Pública, curso de formação para perito legista e odontologia, é isso mesmo. Lá tem 2 pessoas por o Tássio, que é uma pessoa muito conhecida, inclusive é o presidente do sindicato dos peritos aqui do estado do Ceará. Ele é um dentista
e tem também a Adriana, que são professores da Unicristo, da Unifor, alguma coisa assim, e eles são pessoas bem preparadas mesmo. Então, eles estudaram pelo concurso, como o Gilberto disse, e se formaram lá. E tem muito de autodidatismo também, né? Tem que estudar muito em casa. Professor, tem duas perguntas aqui. Uma é da Fernanda. A Fernanda pergunta: caso não exista registro prévio, como a odontologia pode ajudar nessa área? A gente precisa ter o seguinte raciocínio, que nem nada vai identificar por si só. Nós estamos formatando estimativas de idade e processo de identificação. Então, a odontologia vai colaborar como? No que nós tratamos. Olha, a sugestão a sugestão é que seja masculino. A sugestão é que a estimativa de idade, de altura, então, a estimativa de altura é X. A estimativa de idade é Y. A estimativa de idade é Z. Juntando-se essas características, já que não tem nada para trás, né, você vai juntar com as outras características morfológicas, antropológicas, dos restantes esqueletos e outros achados. Esses outros achados vão se somar aos achados da odontologia para manter a identidade da identificação. Então, ele vai continuar, vai montar o quebra-cabeça da identificação. Então, a característica é essa. Ter registro prévio fica bastante facilitado. Não ter registro prévio são essas coisas que eu estou te falando aqui. Olha, esse rapaz sumiu um corpo. Ele era conhecido aqui na região do Ceará por ele ser macrobignata. Então, se aparece um corpo diferenciado macrobignata, é uma característica que já se bate com quem se reclamar um corpo naquele diferente. Então, são esses caminhos. Espero que eu tenha respondido. Professor, pronto. Tem uma outra pergunta do Gabriel. Ele pergunta: professor, quanto à determinação da idade pelo ângulo mandibular, algumas doenças que podem afetar na formação da mandíbula podem afetar na determinação da idade? Sim, está tendo interferência. Estou respondendo interferência, alguns microfones abertos. É assim, olha, gente. Quando você vai fazer a perícia, nós seguimos respostas de quesitos. O ângulo mandibular é um fator. Se tem alguma alteração, você vai colocar na resposta de quesitos que essa avaliação está prejudicada. Se essa avaliação está prejudicada, vamos passar para outra avaliação. Então, não é o ângulo mandibular por si só que vai definir. Ele é uma das características. Supõe que possa ter alguma alteração ali, e ele está em total discordância com todos os outros achados, e todos os outros achados apontam num sentido, e o ângulo mandibular aponta em outro sentido, então fica prejudicado aquele achado do ângulo mandibular. Então, é um quebra-cabeça. Tem que encaixar. Ok. A Lívia, professor, ela pede que o senhor indique um livro técnico de patologia forense. Ela pode ouvir, pode pegar meu e-mail. Por favor, para estar conversando comigo por e-mail. É moacirtavares@yahoo.com.br. Ok. @yahoo.com.br. A gente faz uma conversa tranquila, tá mandando o que ele tiver aqui, inclusive de odontologia, sugestões e tudo mais. Ok. Professor, agora quem tem uma pergunta sou eu. Eu ouvi o senhor falar em rubéola e perdi um pouco, porque eu fui olhar aqui no chat, alguém estava perguntando alguma coisa, eu me perdi. Qual é a relação que o senhor falou em rubéola com relação à dentição, à formação, mineração? Rubéola e sífilis congênita, uso de tetraciclina pela mãe. O uso de tetraciclina pela mãe pode manchar os dentes. Rubéola e sífilis congênita pode causar alteração, fazendo o dente ficar chanfrado, ficar com uma marquinha no dente. Não é que uma alteração morfológica. Ok, eu fiquei preocupado que eu já tive rubéola, mas eu já entendi. Opa, desculpa. É interessante que é uma coisa tão comum na nossa geração, a rubéola, a gente tratava tanto com isso, e mulher grávida e tal, tem que ter cuidado, então isso é muito comum. Isso. Pronto, aqui não tem mais nenhuma pergunta registrada no chat. Quem quiser, quero fazer uma pergunta, a professora Mazé. Pronto, professora Mazé. Boa tarde, professor Moacir, parabéns pela Obrigado,
explanação, né? Gostei bastante, não entendo nada de odontologia, mas tenho dentes, professor. Assim, a minha pergunta ela é assim, muito simples, né, devido à minha falta de conhecimento. Mas eu ouvi falando sobre os dentes brancos, né, e aí eu fiquei pensando nos artistas, né, que tem aquele dente de piano, que é tudo branquinho, e eu pensando aqui nesse clareamento, né, a problemática que isso gera para a saúde, alguma coisa assim, se isso influencia, se deixa o dente mais fraco, se tem alguma complicação, ou se aqueles dentes são implantados, né, de repente, porque eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que tem gente que tira todos os dentes e implanta outros, né, para ficar com o dentinho tudo bonitinho. Eu queria saber, assim, as consequências disso, né, para a saúde. Vamos lá. É assim, eu geralmente eu tenho as discussões muito fortes, né? Eu acho muito complicado. Nós precisamos aprender a conviver com a nossa idade. Nós precisamos aprender a conviver com a vida, né? Isso mesmo. Só existe uma forma de não envelhecer. Eu sei qual é a forma de não envelhecer. Eu nunca quis, que é morrer cedo. Se você morre cedo, você não envelhece. É a única forma infalível. O tempo é inexorável. Só tem uma forma de nós aprendermos a conviver com o tempo, fazendo o tempo nosso aliado. A outra forma de tentar vencer o tempo é cometer suicídio, né? E aí, quem fala muito bem disso Camus, né? Fala sobre esse que é o suicídio, né? Que não cabe aqui, tem um Ariano Suassuna explicando isso de forma brilhante. E é óbvio que nós podemos fazer algumas coisas para melhorar a nossa vida, né? Algumas pessoas, na minha idade, que seriam carecas como eu, hoje usam vastas cabeleiras. Eu me sinto muito bem com a minha calvície, com a minha careca. Me sinto muito bem. Minha filha nunca me viu de cabelo, a não ser em foto. O dente tem uma cor igual a relação com a cor da pele, com a cor natural. O dente, quando você tem um dente, cada dente seu tem uma cor. Mas existe um padrão estético de beleza que muda tempo a tempo, né? No Renascimento, as mulheres mais cheinhas eram as mais desenhadas, eram as mais belas, né? O padrão norte-americano é o padrão da Mulher Maravilha. Uma cintura, perna fina, um quadril largo e muito peito. Então, essas tiranias da estética, elas chegam na cosmética, na saúde, de uma forma geral. E as pessoas acham bonito que seus dentes sejam brancos, como se fossem de marfim. Eu, pessoalmente, acho horroroso. Porque eu acho bonito aquilo que é o mais natural possível. O mais natural possível. Lógico, com a exceção de branqueamento, se você está muito amarelado, fica bacana. Mas o negócio é o ponto limite de você fazer isso. Hoje está em voga as lentes de contato dental. O contato dental significa que você vai desgastar o dente e vai colocar algo artificial colado nele ali. Então, isso era feito. Há séculos passados, só não colocava a lente de contato. Os guerreiros lixavam os dentes até ficarem todos pontiagudos para amedrontar os seus adversários. Os dentes ficavam igual dentes de animais, né? Todos pontiagudos, todos queimados. Então, eu, pessoalmente, acho feio. Eu acho... fica muito não natural quando um artista de TV sorri e você vê que os dentes dele não têm defeito. Tem um jogador de futebol na seleção brasileira, Firmino, é um centroavante, atacante, que nós na odontologia brincamos, diz que ele tem 52 dentes, que quando ele sorri, né, é uma coisa exagerada. Então, não é que eu nega a estética, mas eu acho que tem um exagero nisso de uma forma muito forte. Professor, me permita uma comparação, se eu estiver errado, só me diz. Eu, há uns 2 anos atrás, eu estava sentado numa cadeira de dentista
E recebi um convite, né, para fazer isso, o clareamento. E eu, na minha ignorância, porque eu não faço nem a professora, mas eu não me entendo na área, mas sou atendente, eu sou da área da têxtil, né, da confecção, da moda, eu fui dizer para ela, olha, eu vou dizer o que eu entendo de clareamento na minha idade. Quando a gente pega uma calça jeans, que a gente faz uma lavagem, certo? Para deixar ela branca, que é o Super Stone, eu estou clareando o jeans. Vai ficar bonito? Vai. Mas eu também estou envelhecendo o jeans. Eu estou raspando aquilo que cobre o jeans. Eu estou tirando as características de proteção natural do tecido. Então, se eu for agora lixar meus dentes com 56 anos, eu vou enfraquecer os meus dentes. Ela olhou para mim, isso nada a ver. E eu continuei com o raciocínio de entendimento de que era a mesma coisa. Além do mais, de ficar muito feio, para mim particularmente, né? Porque eu acho que uma boca que já mastigou durante 50 anos, é claro que os dentes não são branquinhos como os dentes de 13 anos, de 14 anos. O meu raciocínio é esse, quando a gente faz o clareamento, eu estou fazendo um desgaste, eu estou provocando um desgaste dos dentes, eu estou envelhecendo os dentes, eu estou enfraquecendo os dentes. Se fizer esse tipo, sim. Alguns outros são com processos químicos que ficam, não são lesivos. Mas se fizer esse processo de desgaste para colocar lente de contato, sim, estará tendo um desgaste do que é natural para colocar o artificial. Sim. Gabriel está fazendo a mesma pergunta aqui, perguntando que é a alteração do ângulo da mandíbula. Aí eu vou responder, isso, Tânia. Tânia, olha, Tânia, o ângulo da mandíbula é um dos itens. É um dos itens de determinação de idade. Se esse item, somado a todos os outros itens de identificação de idade, ele está muito fora da curva de comparação, então ele é dispensado, ele é um item prejudicado. Eu tenho uma doença que alterou o ângulo da mandíbula, você não sabe, mas todos os outros indicativos apontam para uma outra idade diferente daquela que o ângulo da mandíbula aponta, então esse quesito é dispensado, é prejudicado, não é considerado. Entendeu? Porque ele não é eu não vou definir idade só pelo ângulo eu não vou definir idade nem só pelo ângulo da mandíbula, nem só pela erupção dentária, eu vou definir estimativas de idade, que vão somar várias outras coisas. Pronto, agora... Ela está só agradecendo. Não tem mais nenhuma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ligar o microfone, perguntar ao professor Moacir, para a gente dar encaminhamentos, procedimentos de encerrar? Gabriel está dizendo, professor, que o senhor é fera. Jane, eu tenho, antes do professor Moacir, ele terminar aí fazer as considerações dele e o pessoal começar a sair, toda quarta a gente tem uma palestra forense, então, de antemão, estou convidando vocês aí, para quarta-feira, tem a medicina forense. Essa quarta foi a odontologia forense, e semana que vem a medicina forense. Então, convidando aí com o doutor Renato Evandro, que ele é perito da performance do Ceará. Tá certo? Convidando a todos, né? E o link você recebe 30 minutos antes pelo seu WhatsApp ou e-mail. Porque a gente não está liberando o link muito tempo antes, porque ele está expirando. Então, a gente libera aí 1 hora, 40 minutos antes, porque senão está expirando. Então, os grupos que vocês estão participando, o e-mail que o COIDEA PAP está enviando para vocês vão receber essa informação. E na odontologia tem alguns estudantes aqui da UFC, do primeiro, do segundo, do sétimo, do oitavo, que eu passo os links, eles divulgam aí no CA e divulga também nas salas, tá ok? Então, eu vou passar a palavra para o Moacir, eu só queria dar esse aviso para quarta-feira que vem. Então, toda quarta tem uma palestra forense. Eu só tenho a agradecer. Gilberto, vou assistir quarta. Obrigado pelo convite, tem uma discussão aí. Foi boa a participação, tinha muita gente, foi legal. Vamos para frente. Um abraço grande. Professor, aqui é a professora Mazé.
Oi, Mazé, deixa eu te ver. Muito obrigada a todos. A gente está aqui anotando os Ok, nomes professor. dos alunos presentes. Agradecer a todos. Ele tem uma comissão formada pela professora Mazé, que é a nossa coordenadora. Professora Mazé, Oi, tá caindo a conexão. Eu acho que a conexão da Djane caiu. Oi, Djane, Mazé, ela estava fazendo as considerações finais do nosso programa. Djane, eu acho que caiu a conexão dela, professor, mas ela ia agradecer a todos, falar da comissão. Ela voltou. Eu digo que eu, como a professora Mazé, eu tenho dele. Você voltou, Djane? Acho que a Djane voltou. Djane, recomece, porque a gente não está lhe ouvindo. Você é de onde? Você é da Letras, ou Mazé? Eu sou da Pedagogia, a Faculdade de Educação, e a Djane é da Moda, lá do Cadê a I. Tânia? A Se Tânia a quiser falar, eu vou dando para Ferrada aqui. A gente mal ouviu a Mazé, Djane, você né, quer que está falar? falhando, eu acho que ela não está nos ouvindo. Eu acho que você não nos ouviu, Djane, que a gente não conseguiu ouvir você. Pois eu vou repetir. Eu quero agradecer, quero esclarecer a todos que o programa de... Alô? Ela está falhando, a sua conexão está falhando, Djane, mas acho que já está registrado, né? O nosso agradecimento, né, professor? Obrigada a todos, e contamos com todos, temos várias outras webconferências e queremos contar com todos vocês. Obrigado, Mazé, obrigado, Djane, pela disposição. Gabriel também, que é o nosso técnico, que está aqui presente, nos ajudando. Obrigada a todos. Posso dizer a professora Tânia, que é de Maringá, que eu agradeço a participação dela, eu estive em Maringá. Tchau, Tânia. Felicidade. Se cuida. Fique em casa. Vamos usar nossas máscaras. Um abraço. Valeu.